Paz do Senhor, juventude, leões de Judá, em Vila Belém. Bom dia, nesta manhã de domingo, mais uma oportunidade para a gente, juntos, meditar um pouco mais na palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar a quarta lição com o tema, a promessa do Espírito Santo. É importante que nós aprendamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesta manhã, vamos ler e estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém? Eu quero ler o texto de referência que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26, que eu vou estar lendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Este é o Espírito Santo. Nós vamos juntos aprender um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos entender quem é o Espírito Santo. Nós vamos ver qual a função do Espírito Santo e quando esta promessa se cumpriu. Um amigo, um consolador, um intercessor. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que, apesar de ser uma pessoa distinta do Pai e do Filho, ele é Deus, pois os três têm a mesma essência divina. Ele, o Espírito Santo, estava desde o princípio, quando Deus formou o mundo, né? O Espírito Santo tem a sua primeira aparição plena no Novo Testamento. No Antigo, percebemos a presença do Espírito no início de todas as coisas. Deixa eu esclarecer. Apesar de o Espírito Santo ter uma aparição mais plena no Novo Testamento, no Antigo percebemos a presença do Espírito no início de todas as coisas, como está escrito lá no livro de Gênesis, né? Na primeira aparição fica muito claro o Espírito Santo de Deus presente. Diz o texto de Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra,
e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já no segundo momento, é necessário uma pequena análise, pois Deus, quando cria o homem, usa o verbo fazer, no plural, trazendo o significado que naquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo criam o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus trino, criando um homem trino, com corpo, alma e espírito. E o texto lá de Gênesis 1:26 diz o seguinte: e disse Deus, façamos, ou seja, está no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, o Espírito Santo, como vimos anteriormente, não é uma energia, ou um poder, ou uma força cósmica, como alguns imaginam. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Isso é interessante, porque muitas pessoas, até mesmo crentes que já ouvi, dizer que o Espírito Santo é uma força. Isso não é verdade. Ele é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo, como fonte de poder de Deus, também não é fonte de poder, ele é o poder, ele é Deus. Mas a Bíblia refuta essa ideia de que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, né? A Bíblia trata como uma pessoa dotada de personalidade, ou seja, uma força não tem personalidade, né? O Espírito Santo fala, nós vemos isso lá em Atos capítulo 3, versículo 2. O Espírito Santo pensa. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele tem sentimento, ele sente, ele chora, ele se entristece. Ou seja, é uma pessoa. E ele tem vontade própria. É importante, jovens, conhecer quem é o Espírito Santo. Segundo ponto, a promessa do Consolador. Nós vamos ver sobre a promessa. Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus tinha plena certeza de que os discípulos só poderiam executar a obra a qual ele havia ensinado aos seus discípulos através de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que iria revelar a vontade do Pai. O Espírito Santo é que daria a eles coragem, como deu, para enfrentar todas aquelas adversidades, todas aquelas perseguições, né? Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode enfrentar uma espada, pode enfrentar aí uma perseguição, né? A pessoa do Espírito Santo seria a presença invisível de Deus em nós, nos ajudando e amparando em todas as situações da vida. Jesus foi bem enfático ao dizer: não vos deixarei órfãos. Ou seja, teríamos a companhia do Espírito Santo. Nós não estaríamos sozinhos. Segundo ponto, cumprindo-se a profecia do profeta Joel. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser
que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Esta era a promessa. A descida do Espírito Santo, que foi profetizada por Joel e corroborada pelo próprio Senhor Jesus. Se concretizou em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2. Pode-se ver com detalhes esse dia tão triunfal e magnífico, onde o Espírito Santo foi enviado sobre toda a carne, fazendo com que Deus habitasse no homem de forma sobrenatural. O Espírito Santo, ele é uma pessoa incrível. O Espírito Santo não foi uma promessa descabida, aleatória ou simplesmente para vedar a brecha da ausência de Jesus. Pelo contrário, ele foi enviado com objetivos claros, extremamente maravilhosos para a vida dos servos de Deus. Veio como um revestimento de poder para que os discípulos pudessem anunciar com ousadia a palavra que transforma. Esta é uma das obras do Espírito Santo, né? Abrir a mente daquelas pessoas que o ouvem, dando às pessoas a condição de compreender o Evangelho de Cristo, né? Outro ponto, ele convence o pecador. Não é uma boa oratória, não é uma eloquência que vai levar uma pessoa a compreender a obra de Cristo. Quem convence e quem abre os olhos é o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra do Senhor aí em João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele convence o homem dos seus pecados, dos seus erros, né? Ele mostra a justiça de Deus e o juízo. Ele faz-nos entender a seriedade que é a justiça de Deus e o juízo de Deus, né? Terceiro ponto desse mesmo ponto, em todo tempo ele nos apresenta Jesus, cumprindo a própria palavra de Jesus, quando ele disse que ele seria enviado e falaria daquilo que Jesus o havia ensinado. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. É o Espírito Santo que constantemente nos lembra a verdade do Evangelho. E isso faz com que não percamos o alvo que é Cristo. Ele está santificando a noiva para o grande momento do arrebatamento. O que significa isso, irmãos? Todas as vezes que nós quisermos fazer algo que entristece o coração de Deus, o Espírito Santo vai nos mover, ele vai nos mostrar que isto vai entristecer a Deus. Todas as vezes que nós pendemos para o erro, o Espírito Santo sempre vai nos alertar e nos mostrar que devemos fazer diferente. Esta é a obra do Espírito Santo. Convencer o homem, ensinar o homem, dar ao homem as condições para que ele possa se aproximar de Deus, viver uma vida com Deus e andar
na vontade e no querer de Deus. Esta é a obra do Espírito Santo, né? Este é o Espírito Santo. Esta é a função do Espírito Santo, né? De fazer com que o homem compreenda qual é a vontade de Deus. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: receber a promessa de Deus é bom, é maravilhoso, mas quando se trata de cuidados da salvação e da vida eterna, é muito melhor. E foi exatamente isso que a promessa da descida do Espírito Santo fez e faz e fará sempre. Ele é o nosso amigo ajudador, nos convence dos nossos erros e nos auxilia para o grande momento que está ainda por vir, o arrebatamento da igreja. Isso é a obra do Espírito Santo, de nos convencer de que vale a pena fazer a vontade do Senhor. Porque não é só viver aqui uma vida plena na presença de Deus, né? Na unção do Espírito Santo, mas Ele nos prepara para esse grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Porque Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo, mas que Ele iria preparar lugar no céu, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos. Que Ele voltaria e levaria a igreja consigo. E quando isso acontecer, o Espírito Santo também vai subir como a igreja. Então, jovens, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade. Nunca se esqueça de que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é força, não é energia, mas é uma pessoa. É Deus, a terceira pessoa da Trindade. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar e que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus seja eternamente louvado.